repente ele chegou. Gente, meio-dia e quatro, uma ótima tarde pra você, começando o Destaque Esportivo, pra você aqui pelo 105,9 da Capela FM, pra você também ligado pela internet de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você aí no nosso facebook.com/Rádio Capela FM, uma ótima tarde pra você. Pra você que tá aí pedindo pra me colocar uma música melhor, saiba que é o Amado Batista, o cara que mais vendeu disco em todo o Brasil, viu, seu Frajola? É o cara que mais vendeu disco em todo o Brasil, em toda a história brasileira, é ele. Então por isso que a gente encerra com o Amado Batista, e o Mineiro do Campo da Capela e o Ceará gostam. Legal, hoje o estúdio tá cheio de gente aqui. Ô Batata, beleza? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde pro Dico, pro Mala sem alça aqui, o Mané, né? Que vocês que titularam essa palavra aí, não foi eu. O Pedrinho, né? Pequeno polegar aí, o homem que cai, levanta muito rápido. E o Claudinho, né? Que vem fazendo um trabalho muito bom aí. Pra todos os ouvintes que estão ouvindo a gente aí, hoje a mesa tá completa. Procuramos aí trazer algumas informações novas pros ouvintes. Quem tiver interessado é só continuar com a gente aí que vai ter várias informações boas hoje. Beleza, e aí, Dico, beleza? Boa tarde, Adriano, boa tarde, Batata, Claudinho, Mané, por que Mané? Porque o nome dele é Manuel. Mané. Pensei que Mané fosse porque o cara é Mané. Agora, o cara chama Adilson, o cara chama Adilson e chama Dico, aí que mais tem? Mas o Dico... Boa tarde. Boa tarde, mas o Dico tem o D do Adilson e o Pô do Bigoloto, então Dico, então tem tudo a ver. Boa tarde ao Pedrinho, boa tarde ouvintes, né? Como sempre diz o Batata, de licença para entrar nos seus lares aí, no seu carro, no seu radinho aí, estamos aí para comentar sobre o esporte hoje, porque a casa tá cheia. Tem bomba, hoje tem bomba. Hoje eu acordei o Batata 7 horas da manhã para uma bomba. Isso aí, gente. Então, começando o Destaque Esportivo hoje, vai ter o Mané falando aqui com a gente. Também o Claudinho do Pinheirinho, nosso amigo Cláudio Beani. E ele, o Pedro que eu vou cornetar. O dançarino da cidade de Vinhedo. O Pedro, ele queria fazer de todo jeito ir pra mídia nacional num programa esportivo famoso. E foi. Foi, inclusive, comentado pelo Neto. Mas não foi gol que ele fez, não. Foi dança. O dançarino Pedro vai falar com a gente já já. 12:07, começando o Destaque Esportivo. Capela FM apresenta Destaque Esportivo, para você que é apaixonado por esporte. Apresentação: Adriano de Souza, Batata e Dico. Capela FM, Destaque Esportivo. Capela FM 105.9. Gente, mandando um abraço aí pra galera da primeira parte do programa aí, né? Alô, Valdir, alô, Gabi, todo o pessoal aí, a galera também aqui das empresas aqui na Capela, pessoal que sai pra almoçar aí, fica aí na horário do almoço, ouvindo a Capela FM, pessoal que liga o carro aí, alô, Douglas, carro liga o frente da empresa aí, e todo mundo fica ouvindo e dando risada, eles falam que dão risada com Batata, quando o Batata fala que a audiência é massacrante. A audiência massacrante aqui no programa de Destaque Esportivo. Ô Batata, vamos pegar uma boa tarde dos nossos convidados aí, porque todos vão participar com a gente. Mané, beleza? Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde aí, Adriano. Boa tarde, Batata, Dico aí, aos ouvintes aí, especialmente pra Jola e Pistolinha aí que tá na audiência. Pedrinho, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Batata. E boa tarde aí pra Vinhedo. Boa tarde, meu amigo Claudinho, tudo bem? Tudo em ordem, boy. Obrigado pelo convite aí, Adriano. Vim trazer duas malas aqui pra fazer parte aqui da mesa aqui. Boa tarde, Batata. Boa tarde, Dico. E boa tarde, o Pedrinho. Gente, esse batuque que vocês estão ouvindo é o Pedrinho, fica batendo na mesa, que agora o negócio dele é dançar e música. Ô Batata, você viu o vídeo do nosso amigo Pedro dançando Harlem Shake? Eu não tive a oportunidade ainda, Adriano, mas eu vou procurar
presenciar um pouco isso daí, que eu achei que, pelo que estão falando pela cidade aí, foi interessante, foi bem falado, então, parabéns pra ele aí que teve essa atitude, tem que ter coragem. Ô Batata, pra quem não sabe, quem tá ouvindo aí não sabe, Harley Shake é uma música, é um sucesso, virou uma febre no mundo inteiro. É uma música que as pessoas tá todo mundo normal, assim, aí um começa a dançar, que no caso aqui foi o Pedrinho, um louco começa a dançar, e de repente todo mundo contamina dança. todos. Todo mundo dança, e aí tem... Que tal fazer lá na de Junco, lá, Batata, o Rabicó, você, todo mundo fazer isso aí lá, Batata? E Já nesse pensou? caso aí, eu acho que vai ter uma dança mais extrema aí, que seria o Rabicó, a dança da largatixa, porque o bicho, quando ele dá um pulo, ele tarraca na parede que nem uma largatixa, cara. Legal, gente, o Pedrinho vai falar. Você acha que você não vai falar disso aqui, Pedro? Você vai falar desse vídeo. Fala de... Ô, Adriano, tem como fazer um trio de dançarino? Tem. Pedrinho, Rabicó e Doido. Ficaria... Olha que trio, cara. Ficaria bacana. Eu assistindo o programa, o Neto, vamos apresentar aqui o pessoal, de repente aparece lá o Pedrinho dançando. E não é só o Pedro não, viu? Porque o Pedro ficou em destaque, mas o Pedro vai falar quem mais tem outros caras que jogam aí, inclusive nego que é zagueirão, fortão e machão, não sei o que, ele tava dançando bonito. E Adriano, eu só discordo aqui do trio do Dico, porque o Rabicó ele vai entrar no... quando ele chapa o coco, ele fala aí. Só fala isso, então enroscou o CD dele, eu acho que foi esse tipo de música, não sei se ele cairia bem. Pra dançar pode ser, mas pra ajudar na música aí só aí, é muito louco, mano. Legal, gente, vamos começar o programa de hoje. Ontem tivemos sorteio, né, da Copa Vinhedo de Futsal, a gente vai falar um pouco sobre isso, reunião, e durante a semana a gente vai falar mais, até hoje aproveitar aqui os nossos convidados, a gente vai falar mais um pouco do Campeonato da Vila e também da preparação aí do Pinheirinho para o campeonato. Mas o primeiro assunto, nós já vamos começar com uma bomba aqui. O Batata, ontem, o técnico do Santana, eu não recordo o nome, se alguém lembrar o nome do técnico do Santana, que na hora que ele confirmou, se ele estiver ouvindo aí, pode dar um toque para ele. Ele confirmou que o Fernando Melli vai jogar, inclusive ele ligou, o Fernando falou 100% está garantido e tal. E aí você tirou sarro do Dico, porque o Dico estava falando que o Fernando Melli ia jogar no Fogo. O Márcio, obrigado Frajola, o Márcio confirmou pra gente que ele estava no Santana. Aí você tirou sarro do Dico, mas informações do próprio Fernando, e aí ligaram o celular, que é o Pedro com a música, o Pedro com a música. Pedro, depois você dança, Pedro. Aqui é rádio, não tem como ninguém ver você dançando. E aí eu falei com o Fernando Melli hoje, falei aqui, Fernando Melli, acabei de faz uns 20 minutos, Fernando Melli vai jogar pro Foga B, Batata, Foga B, Fernando Melli. Aí ele explicou o seguinte, que você não estava errado, Batata, nem o Márcio, nem o técnico, realmente ele falou pro Márcio, só que ontem, no jogo de ontem, aconteceu alguma coisa que o Fernando decidiu ir pro Foga B e não o Márcio Santana, não sei se teve uma confusão lá. Amanhã, Fernando Melli vai estar aqui no programa, ele falou que vem pra cá e vai conversar com a gente, vai explicar aí o que aconteceu. Batata, você ficou sabendo de alguma coisa que aconteceu nesse jogo aí de Santana? Como eu não pude acompanhar ontem, que eu tive culto na igreja que eu congrego, e eu não participei dessa partida ontem, nem fui dar cobertura para ver nada, então eu não posso afirmar nada. Até então a informação que eu tinha seria essa daí que eu tinha passado mesmo, inclusive confirmada ontem. Isso foi na noite, então pode dizer assim que foi uma baixa, eu acho que algum motivo deve ter acontecido ontem por ele ter desistido, mas até então ele estava confirmado já no Santana. Dico, você que agora a informação, a sua, acabou virando a informação verdadeira, tá vendo? Mas você acha que aconteceu, o que você acha que houve aí pro Fernando Melli jogar no Foga B? Eu acho que quando eu conversei com ele, já estava convicto que ia para o Foga, e ele não tinha comunicado a diretoria do Santana ainda, só faltava comunicar o Márcio, que é o técnico, ou a diretoria. Mas eu acho que para ter ido para lá, eu acho que o Fernando está em busca de um grupo que realmente já está em nome. O Santana está começando agora a terceira divisão, né, o Santana? Então o que acontece? E o Foga B já é na segunda, então eu acho que optou jogar mais na segunda, que acabamos de falar no programa que a segunda é muito mais pegada do que a primeira, e a terceira também algumas coisas pegadas, então eu acho que deve ter ido lá, porque o volume de jogo é maior, o pessoal, muitos amigos deles estão lá, então eu acho que deve ter sido isso que deve ter levado ele para o Foga B. Agora, Claudinho, se você quiser comentar, não sei se você ficou sabendo dessa ida do Fernando.
A minha opinião, inclusive eu falei pro Fernando e o Márcio, tá convidado para vir aqui, Márcio, qualquer pessoa aí do Santana, fique à vontade, mas a minha opinião, eu não sei se alguém discorda, o Fernando, para mim, é um jogador que tem que jogar a segunda ou até a primeira divisão, dependendo do time. Só que eu não sei tecnicamente como que o Fernando está jogando, que eu não confesso que eu não assisti jogo do Fernando nesses últimos dias. Mas o Fernando é um jogador para jogar a segunda e jogar ou a primeira divisão. Dependendo, é claro, do projeto lá do Santana. A não ser que o Santana fale assim, olha, nós vamos, como o Claudinho fez na terceira. O Claudinho na terceira divisão montou um time de segunda divisão. E alguns outros times também que chegam já na terceira com um time de segunda. É um time que não... Agora, o Santana, eu não sei se tinha esse plantel, Batata, já para disputar uma segunda divisão, ou era um time mesmo de terceira, porque o Fernando tem qualidade para jogar a segunda e a primeira. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma partida do Fernando aí, nesse domingo atrasado, e ele não está rendendo a mesma coisa que era o Fernando Meli. Eu acho que pode ser por começo de temporada, falta de ritmo de jogo, alguma coisa dessa forma. Mas eu acredito aí que, questão de sequência de jogo, ele pode voltar ao ritmo que ele jogou, sempre atuou. A gente conhece do potencial dele, então quem sabe jogar futebol não esquece jamais. Pode ficar um pouco mais lerdo, mais lento, mas a qualidade permanece sempre. Então, eu acredito assim que também seria uma perca ele jogar na terceira, porque é um jogador de qualidade, a gente sabe do potencial dele. Então ele pode somar muito com essas equipes da segunda ou até mesmo da primeira. Já o time do Santana, pelo que eu vi lá, que eu conheço muitos jogadores da cidade, eu acredito que se ele conseguir manter aquela base lá, tirando só o Gabiru e o Fernando, ele vai ficar forte, mas não para a segunda divisão, vai ficar forte para a terceira. Para a segunda divisão, acho que é bate e volta com aquela equipe. Claudinho, você ficou sabendo de alguma coisa, que o Fernando ia para lá, tal, surgiu... O que você pôde ouvir lá, você que está participando dessa competição? A gente ainda não jogou contra Fala mais próximo aí do microfone. A gente ainda não jogou contra o Santana e ontem a gente passou lá pelo Campo da Vila lá na partida contra o Mossoró e eu só cheguei no final do jogo, mas não vi nada de desentendimento, alguma coisa no campo assim. Ô Claudinho, ó, o Fernando tá dizendo que o técnico Márcio vem junto, tão junto lá, então eu acho que, pelo menos pelo que eu conheço o Fernando, ele sempre jogou limpo com todos os times que ele passou, né, o Fernando é um tipo de jogador, e isso que eu falo que tem que ter no futebol, gente. Você não é obrigado a jogar pro Claudinho. Só que você tem que chegar e falar, Claudinho, eu não vou jogar pra você por causa disso, porque eu não quero jogar junto com o Mané, porque eu não quero não sei o que. Falar o porquê, sabe? Você declarou, Claudinho, ó, o negócio é o seguinte, eu vou assinar pra você, mas se tiver jogo no sábado à tarde eu não posso jogar, porque eu jogo em tal time, porque eu vou... Ou, Claudinho, olha, eu vou assinar pra você, mas se acaso eu fechar um contrato com algum time, eu posso deixar o seu time no meio do campeonato. Isso é legal. E o Fernando, pelo que eu sei, Dico, ele sempre fez isso. Sempre foi um cara que jogou limpo em todos os times que ele passou, né? Eu conheci o Fernando Meli, eu joguei com ele na Cotai, e eu sei como é o caráter da pessoa dele. Eu acho que ele nunca ia ter feito isso aí. Então eu acho que o que gerou ele ter ido para lá não foi por causa de oferta, essas coisas não, que quem conhece ele sabe que as condições financeiras dele não precisa desse tipo de coisa. Mas ele deve ter ido lá porque o pessoal, então eu acho que se o Fernando Meli foi para lá, porque houve alguma coisa. Então só amanhã, o pessoal que está ouvindo aí pode escutar a rádio amanhã vai decidir o que houve. Então amanhã o Fernando Meli vai estar por aqui, também o pessoal do Santana, e a gente vai falar sobre isso. Tem mais uma bomba aí, Dico? Tem. Hoje, 7 horas da manhã, eu com pãozinho, com manteiga e um cafezinho com adoçante, 15 gotinhas, liguei pro Batata. Quem estava do meu lado? Goleiro Soró, que segundo Batata, só para localizar o pessoal aí que está assistindo, segundo Batata, o Soró deu a palavra pro Batata, falou, vou assinar para você, e 15 minutos depois já entortou o cabo da enxada e já assinou para outro time. Dico, o que o Soró te disse? Aí ele conversou, começou a chorar no meu telefone, até encharcou de lágrima aí que não podia conversar, podia jogar pro Batata, porque a situação dele não estava assim. E confirmou, se o Filete estiver ouvindo aí, que ele não está no gol do Rocinense. Ele me disse que, para mim, pessoalmente, não disse pro Batata, que ele ia pro Boa Esperança. Então, ele não tinha dado nome nenhum pro Rocinense. O Soró disse que não deu nome pro Rocinense. Não deu nome, que tinha assinado lá no Boa Esperança.
Ih, Batata, e aí? A palavra minha eu não mudo nenhuma vírgula aí, porque eu colhi nada mais, nada menos do que o diretor, quem monta a equipe, quem contrata, quem convoca, quem paga, tudo é o filé. Quem conhece do futebol, a gente sabe do meio do futebol, que o filé, ele é o capa preta. Então, vou falar o quê? Nem pro Dico, nem pro Soró. Eu vou confiar sempre na palavra do filé, porque é uma pessoa que sempre passou confiança pra mim. Todas as coisas que ele acolhava dele sempre teve fundamento, entendeu? Então, eu vou ficar firmado até ele provar o contrário, que ele é goleiro do Soró e o Bilu é goleiro do Rocinense. Independente para que equipe que ele for jogar, eu achei que falta um pouquinho só de sabedoria pro lado dele. Não falar assim, 15 minutos acabou a nossa partida, ele chegar e falar, tô com você, a gente tá junto e tal. Aí daqui, passou 15, 20 minutos, que nem você disse aí, filé passando, mas do nada, o filé eu acho que nem sabia também a respeito do assunto. Falei, filé, você tá com um grande time, um excelente meio de campo, um ataque muito rápido aí, mas tem que começar com um bom goleiro. Quem são os goleiros? Ele falou, já tá assinado, já na ficha, Soró e Bilu. Então essa é a palavra do filé. Agora o que vem por fora de terceiro aí, até não provar o contrário, para mim o goleiro do Rocinense é o Bilu e o Soró. Agora se vir amanhã ou depois pode vir acontecer, porque a gente sabe do futebol amador, infelizmente, muito tempo se assina para 2, 3 times. Recente agora o Dudu lá da Vila, assinou pro time do Gate no futsal e assinou pro time da Dijunco, junto com o André da Autoescola. Então você vê, um moleque que tem 17, 18 anos, começando no futebol, já faz um papelão desse, para mim é um papel de moleque. Entendeu? Então eu acho que não merece muito respeito não. Qualquer informação que vem do lado dele, com certeza eu não vou acatar nenhuma. Só corrigindo aqui uma informação, o Márcio que está lá junto com o Meli é o Márcio jogador, não é o Márcio técnico, tá? Então, só corrigindo aí, é o Márcio jogador. Pois não, Dinho. Eu descobri ainda por que ele não vai indo pro Dijunco, por causa do Rabicó. O Rabicó perturba muito, até atrás do gol. O Rabicó, de vez em quando, dá um desnorteio nele, ele vai atrás do gol, começa a xingar o goleiro, depois que ele vê que é o goleiro do time dele, ele dá 5 minutos e travou do lado. Ele não sabe nem que o goleiro é que tá xingando. Quando ele vai ver, o goleiro dele fala, ô Rabicó, o goleiro é o seu. Vamos xingar o outro do outro lado, então tá assim. Acho que o Soró não vai vir pro Dijunco, eu tinha por causa disso. Não, mas, ô Batata, se o Soró falasse pra você que não ia assinar, eu acho que a amizade sempre deve prevalecer, né? Sempre prevalece, até mesmo que não foi eu que procurei, ele que procurou, foi até a minha firma, passou lá, parou o caminhão que ele trabalha, pediu pra jogar no meu time, eu falei, não, vou fazer um jogo tal dia, ele compareceu lá com o equipamento de futebolístico dele, jogou, aí o que aconteceu? Eu falei, então vamos pro jogo, aí eu falei, Soró, a gente tá preparando essa equipe aqui na Vila. É um torneio que o André faz todo ano, a gente está procurando acertar uma equipe para ir para a competição oficial da Secretaria de Esporte. Não, estou com vocês. Aí surgiu essa ideia. Mas até então ele é um goleiro bom, dentro do campo ele corresponde. Só que pela conduta dele, dentro do meu próprio grupo, eu tinha falado isso para ele. Tem 3, 4 peças que não concordavam muito com a vinda dele para o grupo, porque segundo o pessoal, ele é um jogador que quando mais precisa dele, ele não corresponde à altura. Então a gente estava com o pé atrás assim com ele. Tanto é que eu estava com 3 goleiros, né? O Tião e o Valdo e ele. Pra gente tirar um aí. Aí surgiu isso daí. Até então todo mundo na Vila já tinha essa informação que ele não jogaria na Dijunco porque ele gosta de aquele negócio que chama de dinheiro que põe no bolso, né? Então a gente não dá, então provavelmente ele ia sair. O meu amigo Claudinho, você que está montando o time, já montando um time muito forte. Houve muita coisa na cidade, nego falando, por que esse Claudinho põe dinheiro pra caramba, esse time é um time milionário, devia chamar Milionários e não Pinheirinho. O Claudinho, tem jogador, não precisa falar o nome, porque se a pessoa fez isso, ela vai saber. Tem jogador até, aí vai, procura você, eu quero jogar pra você, aí você fala, não dá, porque já tá completo, aí o cara fala, o Claudinho veio atrás de mim e eu não quis assinar. Acontece isso também, né, Claudinho? Tem muito nego que fala demais, né? Tem. Teve jogador aí que veio atrás pra ir pra jogar com a gente no circuito das frutas e quando eu falei que o grupo tava completo, até um jogador que tem mais, talvez até mais qualidade do que alguns do grupo, mas o nosso grupo é fechado, então... E inverteu o papel quando foi, como se eu tivesse procurado ele para jogar, entendeu? É como acontece também, quando alguém fala que, eu recebi tanto. Esse recebi tanto, o cara ele fala pro Batata que recebeu 100, aí ele vai e fala pro Claudinho, ele fala pro Batata que ele recebeu 100, ele vai no Claudinho e fala que recebeu 150 do Batata. Aí
Aí começa a falar assim, tem cara em Vinhedo que joga por 300, por 400 reais por jogo, por 500. Aí eu fico me perguntando, gente, ou o Ike Batista tem time aqui em Vinhedo, ou alguém aí tem árvore de dinheiro saindo atrás porque não é possível pagar 400, 500. Já existiu isso, já teve ex-profissional, isso é diferente. Ex-profissional é cachê de artista. O cara, ele vem, é cachê de artista. Só que pergunta pra quem pagava ex-profissional, quantas empresas não tinha que estar junto pra ajudar a pagar? Quantas empresas? Aí nego fala, mas no União, teve uma época que o Binhão ganhava 200 e pouco por jogo. Mas vai lá saber, e eu fazia parte do União nessa época, quantas rifas era vendido por domingo, junto com o Bar do Hino, junto com para poder pagar esses caras. Então, assim, é muito fácil falar. Aí nego fala que é do nada. O Claudinho tá pagando, o Claudinho, cada jogo do Pinheirinho custa 3 mil reais. Haja raquete lá pra vender. Se alguém quiser ajudar nós, né? Já que a gente paga tudo isso. Então, assim, o pessoal fala demais também, né, Dico? Fala, isso aí tem bastante. Isso aí que acontece, tem muito jogador ainda que além de falar isso aí chega num time que ganha 100, aí um outro jogador ganha 150 e fala, eu não vou correr nada não, o cara ganha mais que eu, então ele tem que correr. Eu acho que o atleta tem que pôr a mão na consciência e fazer o seguinte, se ele pegou e tem ajuda de custo pro cara, isso aí não é dinheiro de futebol, isso é dinheiro de ajuda de custo, uma gasolina, um Guaraná depois do jogo. Eu sei que no Pinheirinho tem essas coisas, independente disso ou não. O que acontece? O cara fala assim, o cara ganha mais que eu, então eu não vou correr. Então, não é... Então assim, se você for jogar, se você aceitou as condições que o time está te passando, tem que jogar bola, independente se o outro está ganhando mais ou não. E tem gente até hoje que não acredita que 2 jogadores do Pinheirinho, um deles está aqui com a gente, que é o Mané, e vai falar daqui a pouco, e o outro é o Júnior. Tem gente até hoje que não acredita que os dois estão jogando de graça, pela amizade, eu já vi gente falando assim, que é isso, o Mané não joga se não pagar, o Júnior não joga se não pagar, e o Claudinho também vai falar sobre isso. Ô Batata, manda um abraço pro Maciel Pernambuco e pro nosso amigo, o Lene Santos, não é mais Taba, agora é Lene Santos na internet, que bonitinho. Manda um abraço pros dois que estão na sintonia. Um abração aí pro Tabata, o Lene Santos, né? E pro nosso amigo Maciel Pernambuco. Um grande abraço. Um grande abraço. Aí tá sempre acompanhando. Aí Anderson também, que é companheirão dele aí, tanto na sinuca, no futebol, na cervejinha, que é da Casa Verde ali, rapaz. Ele não perde o programa. O horário de almoço dele, se atrasar o almoço. Não é o Baiano Capacete. Não, é o vizinho do Lúcio. Se atrasar o almoço na hora de fazer ou acabar alguma coisa, ele fica sem almoço, mas não fica sem o programa, ele já falou. Ô Dico, por falar em Baiano Capacete, o rapaz do capacete lá vai ser zagueiro? Vai, tá lá no Porto Seguro, Leandro. E continua de zagueiro lá. Continua de zagueiro, agora é... Mas é um zagueiro que ataca muito bem, né, Adriano? Agora, viu... Ô Dico, mas fala pra ele não ir de moto mais pro jogo. Mas agora, o pessoal que pretende entender com o zagueiro, eu como dei baixa, me aposentei do exército, uso um capacete de aço e fibra. Agora a pancada é um pouquinho maior. Meio-dia 27. Mané, meu querido Mané, as pessoas falam assim, Mané, não joga se não pagar. Mané, quanto é o seu cachê pra jogar é mais caro, mais barato, pra jogar pro nosso amigo Claudinho? Então, vamos desde o começo. No ano passado aí eu tava no Amador aí, eu tava conversando com o Fabiano, que era técnico da Helt, e eu tava suspenso. Ia pegar 6 partidas do Amador pra depois voltar a jogar. Tinha conversado já com o Fabiano e tinha conversado depois com o Cláudio. O Cláudio veio conversar comigo, os meninos canudos queriam que eu assinasse no Pinheirinho. Peraí, aperta aí o Batata pode falar. Uma vez a gente fez um amistoso contra o Rociense na Canudos. Não, passa esse microfone ali pra ele falar aí. Uma vez a gente fez um amistoso contra o Rociense na Canudos e o Mané jogava no Rociense. E um dia a gente estava conversando na Canudos lá com os moleques e tal, e o Mané sentou, nós estávamos conversando, não sei se ele vai lembrar disso aí. E ele falou, por que você não chama eu pra jogar? Eu falei, Mané, porque vocês querem meu outro, eu não pago, tal, não sei o que. E aí, não, é verdade, aí começou a nossa conversa. E aí, ele falou, não, mas você nunca me chamou, velho. Aí um dia que foi depois, quando a gente passou pra jogar a 3ª divisão, tal, que foi o primeiro contato que eu comecei a ter com o Mané com relação ao futebol, entendeu? Através dos moleques próprios da Canudos, que estavam... Da onde surgiu o Pinheirinho, na verdade, né? Aí, Mané, como foi aí essa chegada? Aí o Pinheirinho teve um amistoso lá no Bandeirantes, não lembro contra quem, acho que foi o São Bento de
de Valinhos. Aí eu fui lá assistir com os meninos, né? Aí os caras falaram que tava meio fraco de meio de campo e tal. E o Pedrão chegou no mim e falou, Mané, você devia assinar com nós, tal. Eu falei, não, Pedrão, eu assino, sem problema. Aí foi assim, eu cheguei o Cláudio, vim conversar com o Cláudio e falou, a gente tá fazendo um time aí pra jogar, tal. E eu vi os moleques que tinham qualidade, tinha condições. Aí eu falei, Cláudio, eu venho pra assinar pra ser campeão, porque pra subir não, nós vai ser campeão. Falei desde o primeiro contato com ele. Ele falou, não, vamos subir. Eu falei, não, é campeão o time. Aí foi, assinei, dei minha palavra Copa Vinhedo, tô no amador com ele aí e não recebo nada aí pra jogar. Amizade aí com o Júnior, o Valmorzinho, os meninos do Canudo, Juninho também, todo mundo amigo, ninguém recebe nada. Gerson. Acabou o jogo, o Gerson também, que é uma pessoa especial. É um goleiro aí que joga em qualquer time aí da primeira de Vinhedo fácil. Ô Batata, o Mané, ele tem uma característica, inclusive eu já falei isso pra ele, já falei que o Mané ele tinha o dom de estragar jogo. Era o dom do Mané era de estragar jogo. Desde quando ele jogou no, qualquer time que ele jogou no São Mateus, tinha um jogo que o São Mateus estava jogando muito, aí ele foi ir lá porque o cara pisou no pé dele, aí ele já ficava nervoso, tal. Teve outro jogo também no São Mateus que o Mané ficou nervoso. Era o típico jogador, Batata, que se eu fosse técnico de um time e eu soubesse que o Mané que eu ia jogar contra o Mané, eu faria questão de colocar um cara pra tirar o Mané, porque eu sabia que eu ia contar. Tem jogador que é assim, né, Batal? Vai lá, fala tal coisa perto do cara e o cara vai sair, porque ele tem potencial, isso ninguém pode negar que ele tem muito potencial, só que também muito nervoso. E no Pinheirinho, acho duas situações, inclusive eu fiz até uma matéria antes do jogo contra o Três Irmãos, não sei se foi contra o Três Irmãos ou contra uma partida que eu falei, se o Mané estiver bem, o time vai bem. O time vai bem. Se o Mané não que ele que é o líder, não, mas isso aí mexe com o time inteiro. Você tem um cara expulso, você tem um cara brigando, aí você tem um cara, isso acaba mexendo com o time. E o Mané, pelo menos até agora, no Pinheirinho, né, Batata, ele tá mais calmo, tá jogando mais, né? Eu não sei, até eu comentei aqui no programa, não sei se ele está acompanhando o programa esses dias, a gente começou semana passada aí, até falei que poderia ter sido o filho dele que nasceu, filho ou filha, não sei se eu acho que é menina, Menina. É menina, pode ter mudado um pouco o jeito dele, o pensamento dele, olhar com outros olhos assim até mesmo pro futebol como uma diversão para ele, porque às vezes você sai de casa para jogar um futebol, carregando alguns problemas que você tem com você, então acaba chegando dentro de campo, se passando um pouco do limite. Eu vi o Mané no São Mateus arrumar uma briga, jogar no São Mateus lá, ele deu uma bordoada, depois levou uma e virou um tumulto doido lá, e todo mundo culpando o Mané, ele fugiu rapidão. Eu fui falar com ele, ele falou assim, não vem não que eu tô nervoso. Não, ele achou que você ia agredir ele também. Então, Adriano, eu tô nervoso. É uma coisa assim que eu acho que o Pinheirinho caiu na hora certa pra ele, porque o Mané, a gente conhece a qualidade dele, sabe, não precisa puxar o saco dele, porque todo mundo conhece o Mané pela cidade, sabe do potencial dele, então tava faltando o quê? Ele provar dentro de campo, e realmente, na Copa Vinhedo ele conseguiu desenvolver o futebol que ele sabe. Ô Mané, o Pistolinha tá perguntando aqui pra você, quando você brigou a última vez, ele falou que é pra você falar. Então fala aí, o Pistolinha tá falando que você tem coragem de falar quando você brigou. Teve um desentendimento domingo aí dentro de campo, mas não afetou nada a equipe não. Isso, Mané. Ó, toda vez que você entrar dentro, toma um suquinho de maracujá que você joga muito, mas isso também acontece, viu, não é? Domingo agora a gente jogou contra o Unidos da Vila e teve um incidente lá, uma briga, uma coisa estúpida por causa de uma vou julgar como inocência, de uma infantilidade de um moleque da Vila. Não vou falar o nome, mas foi uma atitude ridícula no campo, que não se faz. Então, isso, aliás, espero que ele tome de lição o que ele fez, a consequência do que ele fez, né? Mané, mas isso eu tô falando pra você, até o Claudinho, o Dico também pensei, isso é característica de jogador. Não adianta, ninguém vai pegar o Mané, é o que eu falava sempre do Muca. Do Muca, que se Deus quiser em breve volta aqui com a gente. O Muca era um jogador que por mais. Aí a pessoa falava, olha, o Muca tá na igreja, mas fica brigando dentro do campo. Gente, não muda a pessoa ali dentro do campo de uma hora para outra. Isso aí hoje você pega jogador assim de master, o Cezinha, que é um veterano, parou de jogar amador porque estava ficando muito nervoso. O Cezinha, e olha o preparo, o Cezinha jogou profissional, então assim, não é de uma hora para outra. Então, mano, isso você vai ter que aprender a controlar, você ainda vai, eu posso afirmar que você ainda vai ainda prejudicar um time, vai falar, puxa, fiz isso de novo.
fez isso de novo. Até você aprender que quando chegar lá na frente, você vai falar, pô, não valeu a pena eu brigar com o Claudinho, porque amanhã eu vou estar conversando com o Claudinho aqui. Então isso vai ser aos poucos. Ô, meu amigo Pero. Meu amigo Pedro, pega aí o microfone. Antes de você falar, tem uma pergunta aqui para você responder do nosso amigo Fezão. Conhece o Fezão, né? Conheço. Ele diz aqui assim, ó, mas não pode falar palavrão aqui no rádio, tá? Ele diz assim, cabe todo mundo aí, e o nariz do Pero também. Manda um abraço pro Fezão, que deve ser seu fã, para fazer uma pergunta dessa. O Fezão é meu antigo presidente, né? Quando a gente jogava na VTT. E pra ele falar isso, ele gosta muito de mim, né? Porque ele já me pediu pra voltar, só que não dá. Tô com a minha família lá no Pinheirinho. Nova família. Pedrinho tá no meu coração. E ele falar do meu nariz, ele mexe muito com o meu lado pessoal. Porque eu já quebrei 3 vezes o nariz. Passei por uma cirurgia. E é meu ponto fraco. Ô Pedro, ó, só antes aqui ele tá dizendo que a VTT só chegou na final da Copa Vinhedo por causa do Mané. Então tá agradecendo aí o Mané pela VTT chegar na final da... Por que foi? Você foi expulso? O Mané foi na expulso? briga lá do São Mateus, foi contra a VTT. Foi contra a gente. Verdade. Pedro, antes de você falar de futebol, fala desse vídeo aí. E quem é que também estava dançando lá nesse vídeo e joga em Vinhedo aí? Mas tem até filho de árbitro que tava dançando lá, que eu fiquei sabendo. Então, o Igor Paul teve a ideia, ele veio falar comigo, a gente na hora já empolgou, fez um grupo lá no Facebook. Aí o zagueirão bravo, filho do Diego, o Everton, ele tá lá quietinho no celular, mas depois ele se solta também. Tem o Eli que tá com a gente no Pinheirinho também, ele tá lá no fundo. Tem um pessoalzinho bem legal ali. E foi bom que repercutiu bastante, né? Saiu até na Bandeirantes, né, cara? Saiu na Bandeirantes. Saiu. Foi bacana e tem virado febre esse tipo de vídeo. Ô, Pedrinho, agora já tá tudo certo. Você vai jogar aí pro Pinheirinho na Amador, não, Pedro? Ou ainda não tá certo? Não, tá certo. A gente já tá no circuito das frutas, já preparando já pro Amador. E também o torneio da Vila a gente tá usando de amistoso para ver se agora tá difícil passar para a segunda fase no circuito das frutas, mas a gente ainda não desistiu, né? Fazendo um resultado positivo aí, com os resultados dos outros jogos, eu acho que dá para classificar. E se classificar, a prioridade é o circuito das frutas, mas se não, a gente ainda tem o torneio da Vila também. Ô Pero, eu tinha que te perguntar isso, até em respeito ao que nós falamos aqui quando você não estava aqui. No Mossoró, você saiu chateado pelo que aconteceu na final, Pero? Esse foi o motivo de você sair do Mossoró? Do que aconteceu na final, que quem não assistiu a final, acho que todo mundo assistiu, depois aumentaram um pouco, né? Depois fala, só pelo fora, quem não estava lá, aumentou um pouco. Mas você entrou, ficou um pouquinho, falaram que ele entrou de um lado e saiu do outro do campo, mas não foi. Ele entrou, ficou um pouco e foi substituído pelo técnico Testa. Isso deixou você chateado para sair? Qual peso teve isso nessa sua saída do Mossoró? Não, naquele momento eu já decidi que eu não ia mais jogar no Mossoró. Independente se fosse campeão ou não. É lógico, eu tava no time, eu torci o resto do jogo, eu torci pelos meus amigos lá que estavam no Mossoró. Eu gosto de todo mundo que tá lá. Pelo pessoal que joga lá, eu até jogaria de novo, mas depois que aconteceu não tem nem como eu voltar a defender o time do Mossoró por conta daquilo, né? Eu fiquei chateado porque eu tava fazendo um campeonato legal, o campeonato inteiro tava bem. Aí chegou na final, ele me pôs no banco, eu tinha chego atrasado, o pessoal já tava trocado. E aí a partir do momento que ele me pôs dentro de campo, eu errei a primeira bola e ele já não demonstrou confiança nenhuma em mim. Aí que eu fiquei bastante chateado. E ainda depois de tudo que eu fiz dentro de campo, porque eu tava jogando bem no Mossoró, na Copa Vinhedo. Aí estragou na final, né? Mas naquele jogo, segundo, lógico, o Testa, ele tinha dado ele tinha pedido uma instrução para você, até pelo momento do jogo, uma instrução para que você jogasse em um determinado lugar, e aí ele te avisou, e mesmo assim você ainda não cumpriu. Chegou isso a acontecer, até porque no calor do jogo, e às vezes o técnico está falando uma coisa, e você ali dentro do campo está vendo que não é aquilo que ele está falando. Isso chegou a acontecer, dessa instrução, e você não ir para onde ele estava pedindo? Ele queria que eu voltasse para marcar. Só que eu era o único atacante.
Quando ele me pôs, só tinha eu na frente. Eu, inclusive, voltei, ajudei, roubei umas bolas, mas ele queria que eu ficasse lá preso no campo de defesa. Isso ia só chamar o time do Pinheirinho mais pro ataque. Porque do jeito que estava o jogo, o time do Mossoró já estava só se defendendo. O Pinheirinho só estava atacando e a gente chamando eles cada vez mais para dentro de campo. E tinha que ter alguém lá, porque nas bolas lá na frente, porque as bolas espanadas pela zaga, tudo, tinha que alguém lá pegar a bola para tentar segurar a bola, esperar alguém, ou fazer uma jogada de contra-ataque. E eu ficando lá na função, eu estaria praticamente fazendo as funções dos volantes, né? Quem teria que dar uma adiantada era o time dar uma adiantada para ver se empurrava um pouco mais o Pinheirinho. E o Tessa acabou chamando o time mais para... acho que foi um pouco de medo, né? Queria mais garantir o placar, chegar no final do jogo. Claudio, nesse jogo aí, né? Conta pra gente, você aproveitou que o Pedrinho saiu bravo lá e lá mesmo no vestiário você falou, Pedrinho, vem com nós, corre com a gente. Você falou como que foi que o Mané chegou? Como foi a chegada do Pero pra vocês hoje? Não, o Pedrinho não dá pra falar que eu conheço desde pequenininho, porque ele ainda é, né, velho? Mas eu conheço o Pedrinho faz tempo, e a gente sempre falou, já tinha até comentado dele jogar com a gente e tal, e inclusive ele falou de algumas pessoas que ele quisesse que jogasse junto e tal, e a gente tava com o grupo meio fechado, não dava pra todo mundo e tal, mas a gente já tinha conversado até antes da Copa Vinhedo já. Não tinha dado certeza de jogar, mas sei lá, se foi a gota d'água, foi bom. Tem uma pessoa aqui, Claudio, pediu para não se identificar, tá pedindo para que você, Claudio, abra lá na sua academia de tênis um curso para as pessoas saber separar tênis para jogar bola e tênis para jogar tênis. O que aconteceu aí que falaram isso aqui, Claudinho? No torneio da Vila, na semana passada, quando a gente estava jogando contra o time da Vila, né? Não Unidos da Vila, acho que os meninos da Vila Base. Na terça-feira à noite, o Pedrinho, que quase nunca esquece alguma coisa, esqueceu de levar o society dele. E aí pediu pro pai dele levar o society, velho. E o pai dele, velho, que não tem experiência nenhuma, acho que nem em futebol, nem em tênis, velho, ele conseguiu levar o tênis pra ele jogar futebol, entendeu? Então assim... Se ele tem experiência, velho, não sei onde ele... Ô, Pedro, que negócio é esse, Pedro? Meu pai jogou a vida inteira, jogou a vida inteira futebol. Aí ele foi pegar a minha society, ele pegou tênis e jogar tênis. A hora que cheguei lá, eu fiquei puto com ele, né? Porque tava difícil, tava escorregando pra jogar lá à noite. Chovendo ainda. Gente, 12h42, tá aqui o pessoal do Pinheirinho, o Pinheirinho falando com a gente, trocando ideia. Ô, Mané, deixa eu voltar pro Mané aí, que o Mané também tem uma bomba e vai falar. Agora quero ver se ele vai ter coragem de falar aqui no ar. Ontem foi falado aqui que o Gabiru estava no Foga B. Inclusive, o Dico falou que já tinha acertado o contrato lá com o João Foga, né? Mas, mano, parece que tem uma informação quente. Gabiru vai jogar pra quem? Então, eu faço uns bicos aí com os meninos do Companhia dos Colchões, com o Frajola e com o Pistolinha. E em contato aí, falando de futebol e o Pistolinha, ele disse pra mim que o Gabiru é chafado no VTT. Que ele disse pra mim que ligou pro Gabiru. O Gabiru atendeu e falou, pô, Gabiru, fiquei sabendo que você tá no Foga. Aí o Gabiru falou, já tô no Foga, tô no São Mateus, tô no Santana. Só que a minha palavra é sua, Pistolinha, eu tô no VTT. Dico. E mais um, só respondendo mais uma aqui, o Frajola também, que eu fiquei meio que sabendo, ele tá na diretoria de Santana, ele tá saindo fora do Mossoró, só vai fazer parte da torcida organizada. E Frajola disse que isso aí ia ajudar, agora já o Mané aqui já tá dizendo. Ô Pedrinho, só dar um toque pra você que o Frajola tá dizendo aqui que gosta muito de você, não importa o time em que você jogar. Agradeço. Também gosto muito dele. Ô Dico, o que você acha aí dessa questão do Gabiru? Você acha que o Gabiru vai mesmo pro VTT ou é folga? Ah, não, é folga. Ali já é vitalício, já ali não tem jeito. Não tem jeito. Toda vez que o Gabiru... Gabiru, é um apelo nosso que toda vez que você sai do folga, a uva lá sobe, o valor da uva. Então é melhor você ficar aí no coisa, que hoje a caixinha deve estar custando um preço. Quando você sai daí, então, Gabiru, esse é conselho nosso, sai de lá não, cara, fica lá, mas se sair fazer o quê? O VTT também é um time bom. Ô Batata, o que você acha aí que o Dico conhece bem esse valor aí de mercado aí, mas o Gabiru, agora o Gabiru, ele
era meio que um comandante ali do time do Foga B. Inclusive quem via o jogo, uma das discussões que a gente falava aqui, e o Rodrigo e tal, era que às vezes o Rodrigo determinava uma coisa e o Gabiru determinava outra. Várias vezes, e é porque o Rodrigo é um cara, né, Batuta, ele não é de discutir, não é tal, mas várias vezes o Rodrigo, inclusive para colocar jogador. Teve um jogo no São Mateus que o Rodrigo escalou um jogador e o Gabiru tirou um jogador. E eu tava lá no banco, o Gabiru veio e falou, não vai jogar. Saiu. Que o Rodrigo ficou pé da vida, depois até veio falar comigo e falou, ó, eu fiquei nervoso, mas deixa quieto, tô parando com isso, tal, não vou mais mexer com isso. E isso realmente acontecia, né, Batata? Isso aí, o jogo aqui da Capela, até eu comentei na época que a gente estava fazendo uma programação da rádio aqui, que quem colocava e quem tirava o jogador sempre foi o Gabiru. Ele vinha até a beirada do campo, lá, ó, tira o fulano e põe o fulano. E o Rodrigo ficava ali como fachada, né? Eu até achava uma pena isso aí, ele perdeu o tempo dele para fazer um papel desse. Se fosse eu, no caso aí, eu tinha abandonado a carreira.